Olá, este é o seu canal A Igreja e a Boa Gestão. Gostaria muito de agradecer àqueles que já estão acompanhando o nosso canal. Agradeço muito o apoio, a atenção que vocês têm dispensado ao nosso canal. E também lembro de pedir que você se inscreva, que você dê lá o seu joinha, ok? Que você comente e, acima de tudo, que você divulgue. Propósito do nosso canal dar acesso a pastores, líderes, contadores, administradores, muitas vezes que não têm acesso a diversas informações e que são tão necessárias e importantes. Gostaria também de mostrar para vocês um livro que eu estou lendo, que é do pastor Davi Merck, Homens, ok? Muito mais próximos ou parecidos em Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o homem nota 10, inclusive esse livro ele faz conjunto com o homem nota 10, então homens mais parecidos com Jesus, isso nos interessa muito. E eu vou dizer por quê. Principalmente porque uma gestão bem-sucedida aos olhos de Deus, né? Sucesso aos olhos de Deus, é uma gestão de homens que têm um relacionamento com Deus, homens que estão mais próximos de Deus. Então, não vou dizer que é importante, eu vou dizer que é fundamental que você esteja buscando conhecer mais do caráter de Deus, mais do caráter de Cristo, para imitar, para copiar, bem copiado, né? Não é apenas uma fachada, é algo que tem que vir para o seu coração, é algo que tem que fazer parte da sua vida, é um relacionamento. Então não pode ser um teatro, não pode ser uma manifestação específica, e sim algo que faça diferença na sua vida. Bem, isto posto, gostaria de falar então sobre os aspectos do direito religioso, aspectos esses que vão fazer parte agora então de uma série de vídeos. E esses vídeos vão passar algumas orientações com relação a conceitos jurídicos que interessam muito as associações religiosas como um todo, ok? Então, vamos passar uma série de informações legais, uma série de informações relacionadas ao meio jurídico, e que isso é muito importante para o seu conhecimento, para exercer uma boa gestão. É importante nós destacarmos que na história da civilização humana, a religião e o Estado sempre estiveram muito relacionados. Haja visto que reis, imperadores, inclusive os próprios faraós, se diziam representantes da divindade humana para seu governo. Então você imagina um governador que se dizia Deus, um D minúsculo naturalmente, um Deus na face da terra, ele não só governava, ele não só era o Estado, como ele também era a religião estabelecida naquele Estado. Então, desde o início da civilização, havia essa questão impositiva. É lógico que a história entra em muito mais detalhes, mas não é o nosso propósito aqui entrar nesses detalhes. Mas é importante denotar que no início da civilização humana havia já essa força, esta relação entre governo, entre Estado e entre religião. Já o Estado se torna muito mais igreja estabelecido quando a religião cristã se torna a religião cristã oficial. Isso se deu ali com Constantino, mais ou menos em 315 depois de Cristo, onde ele estabeleceu que a religião-estado era religião cristã. A partir daí, todo o arcabouço legal, todo o arcabouço jurídico se confundia muito com o da própria, do próprio exercício estatal, né? Onde a religião ditava, inclusive, as normas de conduta, normas de práticas de fé, enfim, tudo se misturava. A separação entre Estado e Igreja se deu, então, ali na Revolução Francesa,
um banho de sangue, na verdade, né, dizia-se os estudiosos, os historiadores, por volta de 1792 a 1794, onde se estabeleceu, então, definitivamente a separação da Igreja com o Estado. Inclusive, dando ao Estado uma série de características, não só de direção de leis específicas, estabelecendo algumas condições para esse Estado, incluindo, inclusive, algumas questões não muito próprias ao Estado, relacionadas à ação social, relacionadas à obrigatoriedade da educação, obrigatoriedade à saúde, mas, enfim, ali o Estado ele se inchou a partir do momento em que ele se estabelece como o grande responsável por todas essas ações sociais, e que, digamos, até hoje ele não entende muito bem, por não ser prerrogativa, por não ser prioridade desse Estado em termos de criação e estabelecimento de leis e principalmente pela sua operacionalidade. Então o Estado ele não tem muito traquejo nessas áreas e nós vamos falar isso mais adiante. É importante destacar que a nossa Constituição ela foi reformada ultimamente, em 1988, e a partir de lá ela vem sofrendo pequenos ajustes, pequenos adendos, mas ali se estabeleceu o Estado Democrático de Direito, 1988. Então a nossa Constituição Federal Brasileira vem lá de 1988. Entretanto, é importante destacar que mesmo com essa separação de Estado e Igreja, ainda nós denotamos uma característica muito forte, religiosa, no nosso arcabouço legal. Então, a própria Constituição Federal, eu gostaria de ler aqui, tomar a liberdade de ler para você o preâmbulo da nossa Constituição, onde diz: nós representamos o povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus, dou ênfase aqui, né? E Deus com D maiúsculo, a seguinte Constituição República Federativa do Brasil. Então só aqui a gente já denota uma série de valores advindos de valores judaicos cristãos, onde se fala de fraternidade, onde se fala de direitos sociais, onde se fala de liberdade, onde se fala de bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, como valores supremos. Então percebemos aí uma influência judaico-cristã muito forte. Mais ainda, você sabe muito bem que na nossa lei brasileira o crime do roubo ele é considerado, então, um crime penal, passivo, né, de pena, e ainda existe uma qualidade entre furto e roubo, e é muito claro que o fundamento jurídico disso está nos 10 mandamentos, ali em Êxodo, né, onde Deus determina que não devemos roubar, não devemos furtar, e no Novo Testamento Jesus, então, amplia esse conceito que o simples pensar em roubar, o simples pensar em furtar, já é pecado. Então, a própria legislação brasileira considera uma série de valores e princípios judaico-cristãos no seu arcabouço jurídico. Então, vivemos sob a égide de leis que têm na sua Constituição, que têm no seu princípio legal, uma série de fundamentos. Isso nos leva a pensar, em certa medida, que obedecer às leis, então, é obedecer ao próprio Deus.
Isso nos dá uma visão um pouco diferenciada da interpretação de determinadas leis, onde muitas vezes alguns administradores, contadores, desprezam o cumprimento de algumas leis ou da importância ao cumprimento dessas leis. E eu faço aqui um destaque importante, que obedecer às leis é obedecer a Deus. E muitas vezes isso é levado até ao fato de alguns dizerem: não, mas eu não conheço a lei, eu não tinha conhecimento disso. E no próprio Código Civil, no seu artigo 3º, é muito conhecido entre nós, né? Que nós não podemos alegar desconhecimento da lei. Então veja bem, pontapé inicial da nossa conversa do direito religioso é chegarmos a uma conclusão que obedecer às leis é obedecer a Deus e que nós não podemos alegar desconhecimento. Por isso o propósito do nosso canal é passar algum conhecimento jurídico, principalmente na área administrativa, na área contábil, para que você tenha conhecimento das leis, principalmente aquelas inerentes e que se tocam com relação à gestão eclesiástica. Então acompanhe o nosso canal e você vai ter acesso a essas informações. Fica aqui o nosso abraço, acompanhe, divulgue e assista. Obrigado.